Olá, 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 tudo jóia? Então vamos começar assim com a nossa aula de filosofia. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. É uma aula de filosofia sobre o eixo temático de ética e moral na formação cultural. Pois bem, qual é a diferença, de um modo assim geral, que nós podemos distinguir entre ética e moral? A ética é aquela que investiga os princípios teóricos gerais. Ela abrange assim um estudo do todo. Isto é ética, é aquilo que investiga o todo e respeita a parte do todo, não é? Daqui a pouco eu vou exemplificar melhor para que a gente possa assim compreender através de exemplos. E a moral? A moral ela é aquilo que é estabelecido numa regra assim, dependendo da conduta de um país, ou mesmo dentro desse próprio país, dependendo de como for, pode ter grupos assim aonde se estabelecem a regra, não é? Onde, por exemplo, uma religião pode determinar o seu tipo moral assim, daquilo que ela vai determinar o que deve ser, não é? Isso é moral também. Pois bem, então já que eu estou dizendo a respeito assim do eixo religioso, então vamos distinguir onde é que entra a ética e a moral diante desse caso. Então, para ficar claro, então, o cristianismo ele tem assim, e a maioria das religiões são monogâmicas, não é? E creem num Deus só. Isso são uma variante, mas chega a um ser superior só. Então, o islamismo tem a sua forma de, de raciocinar, de viver as suas condutas morais. O cristianismo tem a sua forma também de viver as suas condutas morais. O shintoísmo também as suas condutas morais. O budismo também. E assim por diante, cada religião vai tendo seus próprios princípios de poder reger os seus princípios e a sua forma de determinar aquilo que deve ser feito. Poderíamos aqui entender de um modo geral que cada religião tem os seus princípios morais. São princípios particulares de condutas de cada um assim. Então, isso determinaríamos como moral, os princípios particulares. Particulares de um determinado grupo, de uma determinada religião, de uma determinada nação, conforme for, ou menor que uma nação, conforme eu citei, não é? Pois vamos citar o caso do Brasil, não é? Determinadas regras que se servem para o Sudeste, lá para o Nordeste já se vive de outra forma, não é? Poderia citar assim vários exemplos, mas aí não vamos assim destrinchar muito o assunto assim, porque eu acho que já ficou claro, eu acredito que ficou realmente claro, não é? Aquilo que eu já disse assim, não é? Então tá aí. É importante então a gente respeitar na ética, porque a ética ela vai observar todas as vidas e os princípios morais e vai assim nos orientar para que a gente possa respeitar a todas as pessoas, por mais que tenham condutas, princípios diferenciados morais, a ética investiga as vidas morais, dando assim uma visão ampla para podermos compreender o todo, do qual faz jus a ética assim. E a filosofia trabalha bem com essas coisas assim, não é? Pois bem, então nós temos aí essa distinção, e aí eu gostaria de falar um pouco do porquê da filosofia assim diante disso tudo, não é? Um dos porquês da filosofia ao trabalhar, por exemplo, a ética e a moral, e tantos outros assuntos assim, do qual lhe cabe. É o pensar, o refletir, a formação dos conceitos, das palavras, pois sem eles, os conceitos, as palavras, não temos um conhecimento abrangente, uma formação abrangente. E aqui
Não quero ser arrogante nem prepotente, mas é o que faz uso a filosofia. Só a filosofia faz isto, criar uma usina de pensar a criação da aplicação do conceito, de pensar o conceito, como ele é construído. Pois geralmente, assim, numa formação assim, de uma forma geral, as pessoas acabam ganhando corpo e forma, ainda que esteja estabelecido lá, por exemplo, no dicionário, que a palavra tenha vários significados. Mas na hora de viver isto, se aplica a conduta a raciocinar e a dar corpo e forma, dependendo da formação da pessoa, a um princípio só daquele conceito. Não podendo, assim, interpretar sobre ele sob forma de criação, de possibilidades. Não é? Então, o grande filósofo e titular da Unicamp, Silvio Galo, não é? Do qual eu tive, assim, a honra de poder conhecer, não é? Nos adverte sobre 3 características básicas da filosofia. As 3 características básicas da filosofia. O primeiro é o pensamento conceitual. Então, primeiro sobre o pensamento conceitual. O segundo é o caráter dialógico. E o terceiro é a crítica radical. Então, vamos assim, destrinchar essas características das quais ele fala, assim, o Silvio Galo, né? Como características básicas da filosofia. Daí ser inserida no ensino médio, não é? Para ser aprendida, compreendida, pensada, repensada e assim por diante. Então, primeiro item, pensamento conceitual. O objeto da filosofia é criar conceitos. Como disse, é uma usina de conceitos. Cria-se. Não apenas se cria-se assim de uma maneira sem refletir. Tudo tem que ser pensado e tem que ser refletido, não é? Então, uma aula que não saiba lidar com os conceitos não é uma aula de filosofia. Os conceitos, eles devem ser montados, desmontados, testados, experimentados frente aos problemas vividos. Vou dar um exemplo aqui. Aliás, vou dar 2 exemplos a respeito dessa construção da palavra, do conceito ao qual a filosofia se aplica. Quando eu menciono, eu digo aqui, caixa de risca-pau. Caixa de risca-pau. O que adverte sobre a minha mente? Caixa de fósforo. Quer dizer, isso é uma construção, não é? Eu estou pensando aquilo que eu estou construindo e não estou decorando. Claro que em determinados aspectos, às vezes, precisa se decorar quando não se tem essa facilidade de compreender, não é? Ou não se gosta e se faz necessário. De repente, lá na frente, vai aprender por que está sendo feito isso, sem precisar mais decorar, não é? Então, veja o seguinte, a palavra tem que ser interpretada. Quando eu faço assim, o que vem? O que vem é aquele estigmatismo que nós temos assim, do qual a cultura nos coloca, é a figura do diabo, do capeta, daquele que não presta. Poderia ser um boi. Então as coisas elas têm que ser pensadas e no seu contexto, na sua intencionalidade, porque elas podem ser interpretadas de um jeito do qual elas não são. E a filosofia nos abrange a abarcar essas possibilidades de interpretação ao criar esses conceitos. Então tá aí a primeira, essa usina de pensar e criar o conceito em si. O segundo item dessa característica básica da filosofia é o caráter dialógico. São os conceitos que permitem à filosofia ser dialógica, dialogar. Há um diálogo, mas a partir dos conceitos. Se não se trabalha nas escolas esses conceitos de uma maneira a ser assim fundamentada, entendida, compreendida, armada, rearmada, isso numa bagunça organizada, entre aspas, aqui, então nós vamos ter assim, esse caráter dialógico vai falhar em vários aspectos.
é onde vai se perder muito as coisas da educação assim, não é? De certa forma, sim. E nós temos a terceira característica básica, que é a crítica radical. É a partir do conceito que permite que se produza uma crítica radical. Criticamos, mas criticamos a partir do conceito e pelo conceito. Então, essa crítica radical ela está afirmada e só a partir do momento em que se compreende o que significa isto e aquilo é que as coisas vão ter e criar significados. Se nós não soubermos fazer envolver essa habilidade, essa competência de começar a enganchar e fazer a engrenagem andar, criando sentido, vai estourar a bomba lá na frente de alguma forma e vai sobrar assim para o humano, vai sobrar para a compreensão, para a reflexão que não houve. E em parte a pessoa paga, mas em parte a sociedade paga por esse desapreço à educação. Que nós possamos então refletir a importância da ética e da moral e da filosofia assim no ensino médio, não é? Direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, Ednilson Lourenço de Moraes. Assessoria e Treinamento CDF Brasil. Um abraço.